E agora vou ler uma declaração do ICOMOS que nasceu com base no que foi a nossa experiência de hoje e deste encontro. E, imediatamente a seguir iremos fechar, chamava aliás a Ana para vir aqui para a mesa, eu levanto-me, não, deixem-se estar, vocês estão muito bem. Ana, não, tu é que és a Presidenta, tens que fechar isto. E eu leio a declaração. Esta declaração vai estar disponível hoje, à noite, esperemos, se a net não falhar. É um bocadinho mais longa do que eu vou ler. Senta-te aqui, Ana. Mandei-te chamar porque tu és a Presidente. Isto é assim mesmo. Hoje à noite esperemos que esta declaração esteja disponível. Já a demos até aos jornalistas, portanto tenho mesmo que estar disponível, senão é uma desgraça. Foi uma coisa feita, enfim, com todas as dificuldades do amadorismo que somos. Ainda bem. Enfim, tem o parecer positivo da maioria do Conselho de Administração do ICOMOS, tem o parecer positivo do nosso Presidente do Conselho Científico, o professor catedrático Paulo Lourenço, que esteve aqui, e vou-vos ler muito rapidamente. Declaração do Porto, ICOMOS Portugal 2013. Um olhar de hoje sobre as dinâmicas da conservação e reabilitação de cidades históricas. Uma adequada conservação do património urbanístico exige a preferência por intervenções mínimas e pouco intrusivas, e não por intervenções máximas e profundamente reformuladoras, que no fundo não são mais que renovação urbana encoberta. Assim, a manutenção é preferível à reparação. A reparação é preferível ao restauro. A substituição tem de ceder lugar à reabilitação. ICOMOS 2008. A experiência de salvaguarda dos setores urbanos com valor cultural demonstra-nos que a eficácia exige que a sua gestão integre outros domínios e escalas da cidade, designadamente âmbito socioeconómico e urbanístico. É a reabilitação integrada. Integrada e integradora, jamais exclusiva, no sentido único e assim segregadora. Um dos elementos essenciais, estruturantes da entidade, forma, imagem, usos e vida urbana é o parcelário. Tão relevante e intrinsecamente relacionada com o parcelário é a interação clara e de fronteira entre o que é domínio público e entre o que é domínio privado. A alteração, mesmo que subtil, deste sistema de relações fragiliza o organismo urbano. Por vezes ultrapassa o limite da perda da urbanidade. Um quarteirão renovado, por trás da sua diversidade de fachadas, o que se tem vindo a designar como fachadismo, faz tábua rasa do parcelário e da forma de funcionar como um edifício único, transforma-se num condomínio ou um centro comercial e assim torna-se uma ilha de autismo, um tecido infeccioso no meio da cidade. Algo que num processo paradoxalmente autofágico perde a capacidade de relação com os envolventes. Virarem as intervenções para si mesmas é uma perda de oportunidade crucial para a dinamização dos tecidos urbanos, das ruas e praças e do seu contexto. A diversidade de usos aumenta exponencialmente o espectro da atratividade urbana. Primeiro para quem a ocupa, comerciantes, residentes, hoteleiros, seja quem for que usa a cidade, depois de quem a usa. Além de assegurar a máxima flexibilidade na utilização dos espaços, permite expressões arquitetónicas das persistências da salvaguarda e desenvolver a adequação dos programas às características morfotipológicas e a transformação cautelosa do edificado pré-existente é fórmula primordial. É fórmula primordial para a manutenção da autenticidade, que no fundo é o principal capital urbano, nomeadamente na captação de novos investimentos privados e públicos, designadamente desta nova cidade criativa de que todos falamos. No sistema assim criado, o de uma autêntica reabilitação integrada, não são apenas o edificado e as atividades económicas e o tecido social que se revitalizam e regeneram, mas é também uma indústria da construção civil e de mais atividades conexas, o que torna viável e simples as operações de manutenção, de adaptação, de cunho orgânico. No fundo, é de sustentabilidade social, económica e patrimonial que tratamos. Nota-se que uma intervenção à escala da parcela, que é uma questão essencial, potencia também a ansiada e mais justa distribuição do trabalho de projeto e aumenta a capacidade de intervenção das entidades que deveriam ter como incumbência a gestão urbanística por critérios claramente estabelecidos. A intervenção de grande escala depende sempre demasiado de vontades particulares e da gestão política, que se deveria ocupar essencialmente com o estabelecimento de políticas globais. Os seres humanos necessitam de um habitat estável. A rapidez e uma maior amplitude na transformação imposta a um tecido urbano consolidado afetam de forma decisiva o sentido de pertença e o sentido de identidade. Assim, nos centros históricos, e cito,
uma carta do ICOMOS, a rapidez da mudança é um parâmetro que deve ser controlado. Uma excessiva velocidade de mudança pode afetar adversamente a integridade dos valores de uma cidade histórica. As cidades e os conjuntos urbanos históricos correm o risco de se tornar um produto de consumo turístico, de massas, o que pode conduzir à perda de sua autenticidade e valor patrimonial, a qual justificou a sua classificação e consequente necessidade de proteção. Fim de citação. Com documentos do ICOMOS de 2011, a Carta de La Valette, aprovada em Paris. Os planos de salvaguarda, estou quase a acabar, devem orientar-se tanto para a preservação das memórias que interessam, a conservação, a proteção e o restauro, como para projetar o seu futuro. E é isso a reabilitação. Essa conjugação depende da identificação e desenvolvimento dos valores em presença. Toda a reabilitação se fundamenta numa teoria de valor que dá significado e identidade aos sítios. Entre os valores, entre todos estes valores, as pessoas são o expoente máximo, pois são elas a essência do fenómeno urbano. Nos centros históricos, não podem ser desenvolvidas políticas e ações de segregação, mas sim desenvolvimento social. ICOMOS, 1964. A participação e envolvimento dos habitantes na cidade são imprescindíveis ao sucesso da salvaguarda. ICOMOS, 1987. Se a salvaguarda dos núcleos urbanos históricos diz respeito, em primeiro lugar, aos seus habitantes, então estes devem ser envolvidos na sua governança. Aqui no Porto, reaprendemos na última década o que já sabíamos décadas anteriores, que sob todos os aspectos, incluindo o do mero negócio, tem muito mais retorno e só é sustentável a implementação sistemática de uma miríade de ações difusas com tempo e menos dinheiro. Dito de outra forma, é preferível ter muitos mais atores, muitos mais projetistas, muito mais promotores, muito mais cidadãos envolvidos no processo. Isto envolve muitos mais arquitetos, muito mais promotores, mas todos eles comprometidos com as necessidades efetivas dos diversos grupos sociais em presença, não só de uns. Aqui no Porto, reaprendemos como é desastroso dispor de pouco tempo e muito dinheiro, concentrando num só promotor, num só modelo de financiamento, num restrito grupo de projetistas, intervenções de profunda renovação urbana de quarteirões inteiros. Ponto. Aqui no Porto reaprendemos tudo isso nas Cardosas e perguntamos, será necessário reaprender tudo isto na Sé? O antigo quase sempre encerra mais modernidade que o novo, disse-nos Jana Amendoeira, que muitas vezes é mais velho que a sua idade histórica. E termino citando uma investigadora destes termos, Marida Luz Valente Pereira, que dizia: reabilitar é restituir a cidade à estima pública. E assim a reabilitação não pode ser apenas um regime de exceção, tem de ser uma prática corrente, como aqui foi dito. Portugal e o Porto precisam hoje de uma grande lucidez. Precisam de uma enorme capacidade crítica. Disse-nos a Ana, precisamos poder pensar livremente. Portugal e o Porto precisam de uma nova visão, mais esclarecida, para a oportunidade que consiste a conservação do património urbano. Muito obrigado pela vossa atenção.